Então, vamos continuar aqui no nosso Sefer HaChinuch. Vamos começar, na verdade, eu achei que a gente já ia começar na semana passada. Hoje a gente vai começar dentro da Parashá Shmini. A gente vai ver as mitzvot relacionadas com Kashrut. Então, a gente vai ver aqui uma grande machloket, uma grande discussão, uma disputa entre o Rambam e o Ramban, como algumas outras vezes. A gente já viu isso, mas aqui o Sefer HaChinuch, ele vai ressaltar um pouquinho aqui uma grande mitzvah que tem em relação à contagem de quais são as 613 mitzvot da Torá. Lembrando que o Sefer HaChinuch, ele sempre vai de acordo com a opinião do Rambam, o Maimonides, mesmo que muitas vezes ele traz também qual é a opinião do Ramban, o Nachmanides, mas na contagem das mitzvot ele vai de acordo com a contagem do Rambam. E a gente vai ver aqui, inclusive, em algumas mitzvot, ele fala que mesmo que ele não concorda 100% com o Rambam em algumas opiniões, mas como ele recebeu sobre si seguir toda a ordem das mitzvot de acordo com o Rambam, então ele nomeia também aqui essas mitzvot. Então, a mitzvah Kuf Nun Gimel, a mitzvah 153, é a mitzvah de Bdikat Simanei Behemá Vechayá. É a mitzvah da gente checar os sinais de um animal para ver se o animal ele é kasher, se ele pode ser consumido. Então, nitztavino livdok simanei behemá vechayá keshenirtze lechol mehem. A gente tem uma mitzvah aqui da Torá de checar se eu tenho interesse de consumir um animal, eu devo checar se esse animal ele apresenta os sinais de kashrut. A gente sabe que tem animais que são animais puros, são animais próprios para o consumo, e animais que são tmeim, que são impuros, eles são impróprios para o nosso consumo, de acordo com a nossa dieta kasher. Então, a gente precisa conhecer quais são os simanim, quais são os sinais de kashrut. Aqui ele está falando tanto dos animais selvagens quanto dos animais domésticos. Quais são os sinais da kashrut? Vê, Hen, Malat Gera, Vê, Shotzat Shesa. Então, ele precisa ter duas características, que ele deve ser ruminante e ele deve ter o casco completamente fendido. Isso vai ser um animal kasher. Shenemar Zot Hayá Asher Tochlu. E assim está escrito na Torá, lá no Sefer Vaikra. E esses são os animais selvagens que vocês vão comer. Mikola Be'emá Asher Alaaretz, Kol Mafreset Parsa. E, então, ele vai trazer aqui essas duas características no versículo da Torá. Quer dizer, são duas características explícitas no versículo da Torá que a gente deve procurar, o simanim, esses dois sinais de kashrut dos animais. Velashon Sifra, Otá Torlu, Otá Beachilá, Ven Behemat Mea, Velav Kazen Ikra Lav Abba Miklalasem. Então, aqui vem a Torá falando, ó, desses você vai comer, e disso que a Torá falou, desses você vai comer, significa que os que não tiverem essas duas características, eles entram num lav, numa mitzvah negativa da Torá. Todo aquele que comer um animal não kasher, ele está transgredindo aqui uma mitzvah da Torá. Quer dizer, não existe mitzvah de comer animais kasher, existe a mitzvah negativa, a proibição de comer os animais que não são kasher, que não apresentem essas duas características. Então, isso é uma proibição que vem através da implicação de um comando positivo da Torá. A Torá falou, desses você vai comer, significa que os que não estiverem dentro dessa categoria estão automaticamente incluídos numa proibição da Torá. Venemar bemakomaher, e num outro lugar está escrito, Veiv daltem pena behemá terrorá latmeá. E vocês vão diferenciar entre os animais que são puros e os animais que são impuros. Vekatuvod leavdil benatame vechulei. E um terceiro lugar da Torá, que vai falar também para a gente diferenciar, para a gente separar entre os animais que são ksherim e os animais que não são ksherim. Vamos ver agora um ponto aqui muito importante. É verdade que a gente já falou sobre isso, ele vai voltar aqui nesse conceito, o Shorshei Mitzvat Isur Amahalot. Então, a raiz de todas as mitzvot
que são relacionadas com as comidas proibidas para o nosso consumo. Katvu be'azharat treifá, a gente já falou lá na mitzvah 73, a proibição de comer um animal que não foi abatido de acordo com a lei judaica através da shritá, né, que é feito um corte, a gente explicou sobre os dois sinais na garganta, da traqueia, que tem que ser cortado, do esôfago. Vê Helev também, quando a gente falou da proibição de uma certa gordura chamada Helev, que é proibida também a gente comer. Masha e Adano, a gente já explicou tudo relacionado à proibição de comida. Veu Ashore Shamaspik Lefi Apshat Bekulam. Isso vai se aplicar, segundo o Sefer HaHinukh, para todas as proibições alimentares da Torá. Então, quem quiser mais detalhes, volta lá nas gravações da Mitzvah 73, mas só uma rápida retomada, que é de uma forma assim muito concisa. A gente falou lá que tudo que é proibido pela Torá é porque isso faz mal para o corpo. Ah, mas espera aí, e o conceito espiritual das mitzvot? Então, a gente sabe que a alma ela precisa de um veículo material para poder interagir nesse mundo e poder fazer o que ela veio fazer, cumprir as mitzvot, cumprir seu objetivo na vida. E as comidas não kasher, elas vão enfraquecendo a conexão da alma e o corpo. Quer dizer, isso vai escurecendo cada vez mais o lado material e desconectando o material do espiritual. Tudo que não é kasher, ele faz mal para o corpo, quer dizer, em termos de saúde propriamente dito. Isso já foi descoberto pela medicina, já tem muitos estudos. Os médicos falam que carne com leite, ele anula a absorção do outro, quer dizer, você está comendo, isso não está alimentando o teu corpo, quer dizer, isso está fazendo mal para o teu corpo. Todos os animais também, por exemplo, a carne do porco, não precisamos nem falar dos malefícios, da gordura, tudo mal que faz a carne de porco. Comer ostras também, tem doenças das outras que causam paralisia muscular. Então, tem hoje em dia já muitos estudos mostrando que todos esses alimentos que são proibidos pela Torá, eles têm um efeito negativo na nossa saúde. Mas fora a saúde, como a gente explicou, também na conexão do corpo com a alma, isso a gente vai sofrer um dano se a gente estiver consumindo as comidas que não são kasher. Venyan atzavá livdok simanehem olehachartam misuran. Então, esse comando aqui da gente checar os sinais, se um animal ele tem os sinais de kashrut ou não, então está indo atrás do motivo da proibição, obviamente, de comer. Então, já que a gente não pode comer desses animais, eu preciso checar antes de comer. A gente tem que checar se o animal ele contém as características para ser kasher. Shekol ma shebalanu isur alav, ra'uyu mechuyav alenu lebadko yafé. Tudo que é proibido para a gente tem que checar antes para ter certeza. Para isso que Baruch Hashem, nos restaurantes tem que ter um mashgiach, tem que ter aquela pessoa que faz a verificação. A gente tem que confiar no lugar que são pessoas com temor a Deus, que estão lá presentes, que foram lá verificar para poder chegar lá e comer tranquilo, que tudo que está lá foi verificado e é 100% kasher. Tem que lembrar que uma coisa 99% kasher é 100% não kasher. Não dá para ser 99% kasher, ou uma coisa é 100% kasher ou ela não é kasher. Não existe meio kasher. Ou a comida é kasher ou a comida não é kasher. Vehineini lo hashachti eti mirtov divrei Rambam zichrono livracha bekan. E ele fala, olha, e eu não economizei minha caneta para seguir atrás da opinião do Rambam, shechashav shamikra zeh lemitzvah se. E o Rambam, ele considera também esse passuca aqui da Torá como uma mitzvah positiva. Então ele fala assim, existe a proibição da gente comer uma coisa proibida, e o Rambam entende que temos mais uma mitzvah, que é a mitzvah de procurar os sinais aqui de um animal, se o animal é kasher ou não. Então existe, além da proibição da Torá, existe uma mitzvah positiva de verificar os sinais. Mipnei sheyadat berosh dvarai lichtov mitzvot al seder
Shechashvamu. Então ele fala, olha, desde o começo eu já tinha me comprometido a ir de acordo com a contagem do Rambam, Imiot libi nechaz benyan zeh bisvarat Rambam. Mesmo que o meu coração, nesse caso, não vai como o Rambam, eu vou muito mais como o Ramban, como o Nachmanides. Eu não concordo tanto quanto o Rambam, assim fala o Sefer HaChinuch. Zichrono livracha shekatav. O que o Ramban ele escreve? She'en raui shenimna bedikat simanim tahara vabehema mitzvah. Não tem como considerar, de acordo com o Ramban, isso uma mitzvah por si só, a verificação dos sinais de kashrut. O Ramban fala isso não pode ser uma mitzvah da Torá. Por que não? Que bemet achar shastra lá no Torá Tzata Behemot, pelo fato que, assim, se tudo fosse permitido na Torá, então tudo bem, mas a partir do momento que a Torá já veio proibir alguns animais, então, olha, certos animais são permitidos e certos animais são proibidos, al kol panim itchayev leodieino simanei ta'arot. Então, a Torá agora ela é obrigada a ensinar para a gente quais são os sinais de identificação do que é kasher e o que não é kasher. A Torá não pode me proibir de comer animais se eu não souber o que é proibido e o que é permitido. Então, automaticamente, a Torá já tinha que me trazer quais são os sinais permitidos para o animal leafricheino minaisur, para que eu possa evitar fazer uma coisa proibida. Ven zeraú iklal leichashev becheshbon mitzvah. Mas, de acordo com o Ramban, então, não tem sentido contar essa mitzvah como uma das 613 mitzvot da Torá, veu adin, veu atam. Então, essa é a lei e esse é o motivo. Gam kem bebdikat ofod vedagim vechagavim. E a mesma coisa vai acontecer, quer dizer, não é machloket em uma única mitzvah da Torá. Porque tem a mitzvah de checar os animais aqui, os animais selvagens e domésticos. Depois vai ter a mesma mitzvah em relação aos peixes. Depois vai ter a mesma mitzvah em relação aos pássaros e a mesma mitzvah em relação aos gafanhotos. Então, a gente vai várias vezes aqui repetir. A gente vai ter, de acordo com o Rambam, o Maimonides, a gente vai ter a proibição de comer o que não é kasher e a mitzvah positiva de procurar os sinais de kashrut nos animais. O Ramban, ele não tem nenhuma dessas mitzvot positivas de procurar o simanim, ele não concorda com isso. Ele fala que a gente só tem a proibição da Torá de comer alguma coisa não kasher e tudo que veio depois explicar os sinais não é uma mitzvah por si só, é parte da mitzvah. Se a Torá quer proibir alguns animais, automaticamente ela já tem que me ensinar quais são os sinais para que eu possa procurar. Então, o Sefer HaChinuch, ele mostra a lealdade dele com o Rambam. Ele fala, olha, o meu coração não concorda com o Rambam, mas eu estou listando aqui como uma mitzvah por si só, porque eu me comprometi a seguir a ordem das mitzvot do Rambam. Midnei a mitzvah. Então, agora vamos ver algumas leis interessantes aqui sobre a checagem do simanim de kashrut. Shekol behemah vechaya shemalat gera em la shinaim belech ha'elyon. Mais um detalhe aqui interessante que vai ser trazido lá do Talmud, no tratado de Hulin, principalmente as leis de kashrut vão estar nesse tratado chamado Hulin. Ele falou o seguinte: todo animal que é ruminante, tanto os animais selvagens quanto os animais domésticos, eles não têm dentes na mandíbula superior, eles só têm dentes na mandíbula inferiores. Vekol behemah baolam malad gerahi mafreset parsa chutz min hagamal. E se a gente procurar em todos os animais do planeta, isso a gente acabou de passar na nossa Parashat Shavua, na Parashá passada, a gente viu na Parashá Aree, falou também sobre os sinais de kashrut, todas as leis de kashrut. Então, duas parashot da Torá que falam sobre isso, Parashá Shmini, Parashá Aree. E um detalhe interessante, a Torá fala que tem que ter 2 sinais, e a Torá traz a lista de 4 animais que não são kasher, porque só tem um dos sinais. Então, um deles é o Gamal, Arnevet e o Shafan. Então, eles são ruminantes, mas não têm o casco fendido, e o porco é o único que ele tem o casco fendido e ele não é ruminante. O Shafan e Arnevet, tem gente que traduz como coelho e lebre, mas
os nossos comentaristas falam que já não são o coelho e a lebre modernos que a gente tem hoje em dia. Esse é o nome moderno de coelho e lebre, o Shafan e Arnevet, mas não é os animais a qual a Torá se refere. A Torá está se referindo a dois animais que já estão extintos, que já não existem mais, já que o coelho e a lebre, eles não são animais ruminantes. Então, aqui, olha só, o único animal, então, que sobrou na face da terra, que ele é ruminante e não tem o casco fendido, é o camelo. Então, olha só que interessante como está muito mais fácil a gente identificar se um animal ele é kasher ou não. Se ele tiver o casco fendido e o único que não vai ser ruminante vai ser o porco também, são as duas exceções que a gente tem na Torá. Então, cola mafreset parsa e maladgueira chutz minahazir. Todo animal de casco fendido também é ruminante, com exceção do porco. Ve'asara minimhem, existem 10 espécies, ben behemot ve'chayot amutarim. Então, 10 espécies entre os animais domésticos e os animais selvagens que na prática são permitidos para o nosso consumo. Shloshá behemot, aí Eduot, os 3 animais domésticos mais conhecidos, que são o boi, o carneiro e o bode, Veshivá minei hayá amefurashim bakatuv, 7 espécies de animais selvagens que estão explícitos no Passuk. Ele não traz aqui todos eles, mas, por exemplo, a gazela, o cervo e etc. O Kmoshanu Tzirhim Ladat, Simanei a Ksherot, Leavdilá Minatmeot, da mesma maneira que a gente tem que saber os sinais de kashrut para distinguir, para diferenciar entre os puros e os impuros, כמו כן, אנו צריכים לדע איזה רואים מן הבהמה ואיזה מן החיה. Também a gente tem que saber diferenciar o que é um animal doméstico e o que é um animal selvagem, mesmo entre os animais kasher. Por quê? Porque ele vai ensinar aqui um detalhe interessante, tem uma diferença na halachá se é um animal doméstico ou se ele é um animal selvagem. Mitzada heilev. A heilev é a gordura, uma gordura que o animal tem, uma gordura específica, que a proibição de comer essa gordura ela é muito grave, é uma proibição que envolve karet, o desligamento espiritual, shehelev behemá assur, se é de uma behemá, se é de um animal doméstico, como a gente falou, o boi, o carneiro, o bode, o helev dele é proibido, mas helev hayá mutar. Mas essa gordura de um animal selvagem, como o cervo, como a gazela, então aqui o helev é permitido. Então isso é uma grande diferença. Isso pouca gente conhece, são detalhes que já não são tão conhecidos para o público. Como a gente já mencionou isso, quando a gente falou na mitzvah 143, a gente já falou sobre a proibição de comer helev e já fez essa distinção entre animais selvagens e os animais domésticos. Veod shedama hayataun kisui. Também tem mais uma mitzvah muito interessante aqui na Torá, que quando a pessoa faz a shritá de um animal selvagem, então o sangue que cai no chão na hora da shritá tem mais uma mitzvah chamada kisui adam. A gente é obrigado a cobrir o sangue com um pouco de terra para esse sangue não ficar exposto. Velodam behemá, isso não se aplica para o sangue dos animais domésticos. Vesimaneia hayá, mei haluká mina behemá, lonemar batorá. A Torá ela não fala, entre aspas, né, isso é um problema, a Torá não fala explicitamente quais são os sinais para você identificar o que é uma hayá e o que é uma behemá, o que é um animal selvagem e o que é um animal doméstico. Eila mipias mualamadro. A gente aprende isso por transmissão oral. Isso vai ser trazido no tratado de Hulin, como a gente falou, é o principal tratado que fala sobre kashrut. Então, lá no tratado de Hulin, Shei Nikeret Be Karnei, a gente pode reconhecer através dos chifres, Shekarnei Hayá Asuyot Ken Kruhot. Então, normalmente, os chifres de um animal selvagem,
eles são feitos, parece que meio que envolvidos, hadukot, meio entalhados, verradurot, e eles normalmente têm um formato circular. Kruhot, que carnei ashor, então ele fala kruhot como o chifre do boi, hadukot como do bode, veye a redek nival bahem, o entalhe, ele está colocado, ele fica para dentro da cabeça do animal, veadurot que carnei atzvi, e circular como os chifres do cervo. Lefichach, kol shein la simanimei be karnaim, hayav adam linhog sur be chelev. Então, se não tem essas três características no chifre, então, por exemplo, ele falou do chifre do boi, o boi só tem uma dessas três características, então você considera ele como um animal doméstico e tem a proibição de comer o heilev. Se tiver essas três características, o heilev dele, essa gordura, estaria permitida. Hoje em dia a gente conhece já muito pouco sobre as leis de kashrut, sobre como tirar o sangue da carne. Então, Baruch Hashem, a gente já pode ir no açougue, já pode comprar tudo pronto, com sangue extraído. A gente já sabe se isso foi um animal, se é um animal selvagem, se é um animal doméstico. A verdade é que eu nunca vi na minha vida carne de cervo para vender ou carne de gazela, mas talvez antigamente era algo um pouco mais comum. Hoje em dia a gente come a carne dos animais domésticos, principalmente a carne de boi, que é o nosso maior consumo. A motzerra e a belocarnai, se a pessoa encontra um animal sem chifres, um animal selvagem, ele não tem chifres, e não dá para verificar através do chifre se é um animal selvagem ou se é um animal doméstico. Se conhece a forma dos animais, não precisa ser um grande biólogo, mas se a pessoa pelo menos tem um mínimo conhecimento sobre a diferença entre os animais, que uma pessoa que está acostumada com vários tipos de animais, mutar lo livtoach be akarató. Ele pode se apoiar no conhecimento dele. Velonomar sheye tzarich livdok bakarnaim al kol panim. Não é uma coisa obrigatória você verificar pelos chifres. Quer dizer, é uma dica para você saber se o animal ele teria esse helef, essa gordura permitida ou não. Veder prateia be Hulin. Mais detalhes lá no tratado de Hulin. Venoeged bekol makom bekol zman. Essa é uma mitzvah que se aplica em qualquer lugar, em qualquer momento. Besharim ubanekevot, tanto para os homens quanto para as mulheres. Veima varaleia velobadak. Se a pessoa transgrediu e não fez a checagem, eila sheraa ba asimana errad, vesamach ala veachal menena. A pessoa viu um único sinal, não viu os dois sinais, por exemplo, e foi lá e comeu o animal. Mesmo que depois ele descobre que, Mina Shamayim, descobri que a carne era kasher, Baruch Hashem, eu não comi algo proibido, pitela se zeshel bedikat asimanim. De qualquer maneira, ele transgrediu, de acordo com o Rambam, uma mitzvah positiva da Torá de checar os dois sinais. A gente que não tem mais, por exemplo, essa checagem individualmente, a gente já compra a carne fatiada, a carne cortada, obviamente que a gente pode se apoiar nas pessoas que estão fazendo a shkita, nas pessoas que estão dando as garra, que estão dando a supervisão, quer dizer, alguém confiável, alguém de Irat Shamayim, que tem temor a Deus, que tem um conhecimento básico, que tem o conhecimento necessário para fazer essa verificação, eles já verificaram pela gente e já deram a permissão para a gente comer. Então, se você está comendo com uma ashgaha, com uma supervisão, é considerado que você cumpriu aqui a mitzvah de checar o teu alimento antes de comer. E quem está assumindo realmente a responsabilidade espiritual é a pessoa que está dando a ashgaha, que está dando o certificado de supervisão. Vamos lá para a mitzvah Kuv Nun Daled, mitzvah 154. Então, agora vamos para o lado negativo. Quer dizer, temos a mitzvah positiva de checar os dois sinais dos animais, tanto domésticos quanto selvagens. E agora vem a mitzvah Shelo Lechol Bema Vechayat Mea. Não pode comer
nem animais domésticos, nem animais selvagens que são impuros, quer dizer, que não contenham esses dois sinais. Não é um sinal ou outro, tem que ter os dois sinais, tem que ter o casco completamente fendido e tem que ter também, tem que ser um animal ruminante. Então, ele fala, Shelo lechol behemah vechayat meah. Então, a mitzvah é não comer nenhum animal doméstico nem selvagem que sejam impuros, shenemar, como está escrito, Edze lotorlu, esses você não deve comer, mimalei agueira, o mimafrisei a parsá, etagamal, veachazir, vearnevet, veachafan. Então, desses quatro, você não vai comer, porque eles não têm os dois sinais, que são o camelo, o porco, o arnevet e o chafan, que são já dois animais que estão extintos. Então, aqui é uma das provas que quem entregou a Torá, ele conhecia todos os animais do planeta. Vamos tentar lembrar, há 3.300 anos, quando Moshe Rabbeinu recebeu a Torá no Har Sinai, muita gente fala que, na verdade, a Torá não foi entregue por Deus, foi um ser humano que escreveu. Quantos animais Moshe poderia conhecer para escrever na Torá? São os 4 únicos animais de toda a Torá que só tem um sinal de kashrut. Todos os outros animais ou têm os dois sinais ou não tem nenhum sinal. A Torá listou os únicos 4. Dos 4, hoje em dia só sobraram 2, o camelo e o porco. Não existe hoje em dia mais um animal que tenha só um dos sinais. O minei shear behemat meah lo balechem lav bebeur. Não vem explicitamente para as outras espécies, quer dizer, aqui está explicitamente falando desses 4 animais que estão proibidos, as outras espécies não recebem aqui uma proibição explícita. Não tem nenhum lugar na Torá escrito que é proibido comer cavalo, que é proibido comer leão ou qualquer outro animal. Aval mikeivan shambra Torá, kol mafreset parsa, maladgueira, babehemá, otatorreilo. Quando a Torá veio falar, olha, você só pode comer os animais que têm os dois sinais, נדע שכל מה שאין בו שני הסימנים יחד הוא נמנע מלאוכלו. Então a gente aprende automaticamente a proibição. Tudo que não tiver juntos os dois sinais, ele não pode ser consumido. Vezelav abá miklalase. Então, como a gente explicou, é uma proibição da Torá que vem de uma implicação de uma mitzvah positiva. A Torá falou, desses 4, desses você vai comer, e automaticamente eu aprendo que quem não tiver essas 2 características, eles automaticamente estão excluídos. Então, qual que é a diferença na prática? Uma mitzvah negativa, que eu aprendo através de uma mitzvah positiva, ela é considerada uma mitzvah positiva e, por isso, não tem chicotadas. Então, alguém que comer uma comida não kasher, ele não receberia chicotadas por isso. Ve'amnam, nesru lanu gam ken shara behemah vechayah mikal vachomer. Mas foram proibidos também todos os outros animais domésticos e selvagens por kal vachomer. Kal vachomer é uma ferramenta lógica que, se você consegue levantar uma mesa que é pesada, você também, kal vachomer, muito mais, consegue levantar uma cadeira. Então, é uma ferramenta lógica. E ele faz a seguinte construção lógica. Sheanomrim, Ahazir ve'agamal, se o porco e o camelo, sheyesh bachem siman tara echad, que eles têm um sinal de kashrut, anulokim alav, a gente vai receber chicotadas por causa deles. Então, quer dizer, eles como estão explícitos na Torá, como uma mitzvah negativa, quer dizer, esses 4 não pode comer, isso está escrito explicitamente. Se esses 4 que têm um sinal de kashrut já toma chicotada, kal vachomer shear behemah vechayah, muito mais qualquer outro animal doméstico e selvagem, shein lahem siman tahara klal, que não tem absolutamente nenhum sinal de pureza. Shelokim alechem. Então, também a gente aprenderia por lógica que a pessoa que comer alguma coisa não kasher, ele sim vai receber chicotadas. Quer dizer, pela regra da gente ter aprendido a proibição através de uma mitzvah positiva, não receberia chicotada, mas por essa lógica aqui que os nossos sábios aprendem, então sim a pessoa receberia
chicotada belashon sifra, otá torrelo, otá beachilá, ben behemat mea beachilá. Em leila beace belota seminain, talmulomar, etzelo tochlu, mimaleia guerra. Em leila, eilu bilvad, shar behema tmea minain, vedinu, uma eilu shesh bahem siman tahara, arihem belota se alahilatan, shar behemat mea shebahem siman tahara, einu din sheye lota se alahilatan. Então ele constrói, ele traz aqui de uma fonte explícita da Torá, que realmente faz toda essa construção lógica e fala que a gente aprenderia por Kal Vachomer, se um animal com um único sinal de kashrut, se a pessoa comer, receberia chicotadas por isso, se não tem nenhum sinal de kashrut, mais ainda que essa pessoa vai receber chicotadas. Nimpsa, Gamal, Verneve, Veachafan, Veachazir, Minakatu. Então, esses 4 animais que estão explícitos na Torá, a gente aprende do versículo explicitamente, Veshear behemat mea mikal vahomer. De todas as outras espécies, a gente aprende dessa ferramenta lógica aí. Interessante, os nossos sábios falam que o kal vahomer, ele é uma ferramenta de drachá, é uma ferramenta de eu aprender leis através de outras leis, e isso tem força de deoraita, isso tem uma força, apesar que é uma lógica, entre aspas, humana, mas Deus colocou dessa maneira na Torá para que a gente possa usar o nosso intelecto e eu possa aprender derivações de uma mitzvah para outra mitzvah. Óbvio que a gente não tem esse nível espiritual de sair pegando o psukim da Torá e sair fazendo drashot, aprendendo coisas. Olha, na Torá está escrito assim, quer dizer que isso pode, isso não pode. Óbvio que a gente não tem esse nível, mas os nossos grandes sábios da Mishnah, da Guimará, os nossos Tanaim, os nossos Amoraim, eles sim tinham um nível para fazer esse tipo de estudo, para aplicar essas 13 ferramentas de drachá, de aprendizado, de aprender de outras maneiras, de dentro dos psukim, não é que eles tiram da cabeça deles essas 13 ferramentas. Óbvio que foi transmitido oralmente que se poderia estudar a Torá dessa maneira e que Deus escreveu com essa intenção. Então, tudo isso os nossos sábios já ensinaram para a gente pronto através do Talmud. Ve'amnam ulegilo milta be'alma, klomar, shekal vahomer bazeinan mevoar bakatuv שאם הזהיר על אותן שיש להם סימן אחד של טהרה, כל שכן על שאין להם סימן טהרה כלל, ולא שייך בכאן כלל לומר, אין עונשים מן הדין. Então, aqui teria uma outra regra que poderia falar, eu não posso aqui aplicar isso, porque eu não posso aplicar um castigo que eu aprendi de uma regra indireta, isso não vale aqui, mesmo que é uma regra indireta, mas é uma ferramenta da própria Torá, e isso vai valer, e se a pessoa comer qualquer coisa não kasher, ela entraria aqui nas chicotadas. Aqui também fazendo uma pergunta muito interessante, por que as regras de kashrut, elas vão mudar quando o Mashiach chegar? Então vão ter muitas mudanças em toda a natureza do mundo, depois da vinda do Mashiach. Uma das provas que as leis de kashrut vão mudar com a vinda do Mashiach é que o porco é chamado de Hazir, e Hazir vem de Lahzor, de voltar. Então, os nossos sábios ensinam que o porco vai voltar a ser kasher. Então, já teve uma época na história da humanidade que o porco ele era kasher e ele vai voltar a ser kasher também. Porque vai ter uma mudança em todas as leis do mundo, inclusive nas leis de como funciona a natureza. Por exemplo, se a gente fala do Mashiach, e a gente fala o conceito do Tchiat HaMetim, a ressurreição dos mortos, quer dizer, os corpos vão ser recompostos, vão ser recriados, vão levantar da terra. A gente está falando de uma quebra total de todas as leis da natureza, mudanças significativas em como vão funcionar todas as leis da natureza. Então, vai ter uma implicação também nas nossas leis de kashrut e vão ter algumas mudanças. Bezrat Hashem, sheterezeina ineinu, que a gente possa ser testemunhas oculares da vinda do Mashiach, bimhera beameinu, para aprender na prática todas as implicações da vinda do Mashiach e as mudanças
que isso vai ter. Na essência, óbvio, a Torá ela não vai mudar. Não é que a Torá vai ser invalidada e vamos ter uma nova Torá, vamos ter novas leis, mas algumas diferenças sim vão acontecer depois da vinda do Mashiach. O Lefichach, então, portanto, Kol mi shachal kazait mi behemat meah. Todo aquele que comeu um kazait, que comeu uma quantidade kazait, ela seria literalmente o tamanho de uma azeitona. Não é a nossa azeitona hoje em dia, então isso é muito maior do que a azeitona de hoje em dia. Era a azeitona que eles tinham antigamente. Quem comeu esse kazait, que hoje em dia, na Lahá, a gente traz como algo que tenha 27 gramas, mais ou menos, ou o volume de uma caixinha de fósforo, isso já é um kazait. Meeizemin sheye, de qualquer espécie proibida, loqueme deoraita, recebe chicotadas e não é derabaná, não é rabínico, é chicotadas da Torá. O pirush, mafreset parsa, e vamos só entender o que significa aqui mafreset parsa, um dos sinais, o she parsoteia stukot, os cascos, eles estão completamente fendidos, então não parcialmente fendidos, tem que estar completamente abertos, como se fossem agora duas partes na pata do animal, ele tem duas partes de cascos. O peru shossat shesa, lomar sheterrea parsa, muvdelet legambre milemata ou milemalo milemata. Então, o que a gente acabou de explicar tem que ser completamente aberto, de ponta a ponta, de cima a baixo, tem que ser aberto aqui a pata do animal. Então, se a gente vê uma pegada de um animal kasher, a gente vai ver duas marcas de casco e não uma única marca. Se a gente pegar, por exemplo, o casco do cavalo, que não é um animal kasher, ele é completamente fechado, o casco do cavalo, mas se a gente olhar o casco dos animais kasher, a gente vai ver que ele é dividido em duas metades, aqui o casco de cada uma das patas. Avalim maitas do kalemata, o meruberet lemala, mas ela é fendida por baixo, mas não é fendida também na parte da frente da pata, ou befer, ou ao contrário, tmeai, isso é uma espécie impura, então tem que ser completamente aberto. Pirush maladgueira, o que significa maladgueira? Shemekia aohel mina meain, o meshival tolepia. Então, é o animal ruminante que ele fala que ele regurgita esse alimento que já estava dentro do estômago dele e devolve ele para a boca, o lecacho, o letarno adak, para continuar mastigando e moendo cada vez mais fino. Então, é sabido que um animal ruminante ele tem 4 estômagos, ele vai engolir a comida, essa comida vai ser processada por 2 estômagos, isso volta para a boca do animal, o animal continua mastigando esse bolo alimentar e ele vai engolir de novo quando já estiver bem mais fino esse alimento, e aí sim ele vai para os últimos 2 estômagos que vão terminar aqui todo o processo da alimentação do animal, de usar a comida, de quebrar aqui as partículas da comida para que o animal possa se alimentar disso. Por que isso? Porque eles se alimentam, são animais herbívoros que vão se alimentar aqui de celulose, e isso precisa de um processo muito mais elaborado para conseguir quebrar a celulose e absorver isso e ter um uso, conseguir transformar isso dentro do corpo em energia. Então, os animais que são ruminantes, eles têm essa característica dos 4 estômagos para conseguir processar todo esse alimento, digerir eles e aproveitar a energia que tem dentro desses alimentos. Mishorshei a mitzvah, vamos ver a raiz dessa mitzvah, Mashekatav no Beazharat Treifá, o que a gente já falou sobre os animais que foram mortos sem passar pelo processo da Shritá, Beseder Mishpatim, lá na mitzvah 73, que a gente já mencionou, na Parashá Mishpatim, que Yodea Elokim, que Kola Machalot, Sheirhik Mimeno Asher Bahar, Meamo Asher Bahar, todos os alimentos que Deus ele afastou o seu povo. Yesh Bahem Nezakim Metsuim Lagufim. Tem danos, eles causam danos para o nosso corpo. Então, isso, de novo, isso já foi descoberto pela medicina. Se alguém tinha qualquer dúvida
da sabedoria da Torá, é só olhar as pesquisas científicas de todos os alimentos não kasher. Existem estudos dos malefícios para a saúde da pessoa que come esses alimentos. Shehem kalim lenafshot lifol bahem uleitalot aledei masehem atovim. E eles começam a causar uma dificuldade. Qual é o trabalho da alma sobre o corpo? A alma, ela vai elevando o corpo, ela vai purificando o corpo e elevando o corpo, e as comidas não kasher, elas vão deixando o corpo como se tivesse turvo, o corpo pesado, e a alma não consegue ter um efeito aqui de elevação para realmente conseguir esse efeito da elevação do material através do espiritual. Por isso que Deus afastou a gente de comer todos os alimentos proibidos pela Torá, é porque eles causam um dano para o nosso corpo e para a conexão corpo e alma. Lemani falou a nefashot peulatam, para que a alma ela possa fazer o seu trabalho. Veloi nalu delet bifnehem roa mezeg agufam vetimtum levavot, para que não tranque a porta a má composição do nosso corpo e o bloqueio, timtum alev, é o bloqueio do nosso coração. É sabido, os nossos sábios falam muito sobre isso. Todo alimento não kasher, ele causa timtum alev, ele é como se envolvesse o coração numa coisa que bloqueia e a pessoa começa a não entender mais os conceitos espirituais. Eu lembro um grupo de jovens que uma vez chegou neste bar e o rabino falou, olha, depois de mais ou menos um mês eles comendo comida kasher, eu vou levar eles para conhecer um rabino cabalista, porque no estado que eles estão, não adianta nem levar agora, não adianta nem... As aulas muitas vezes não atingem o coração da pessoa, de tanto que esse bloqueio espiritual que vai sendo criado, em especial pela alimentação não kasher. Eu tinha um Rav, eu tinha aula em Israel, chamado Rav Fuchs, ele tem inclusive um livro muito famoso chamado A Kashrut, e uma das coisas que ele falava, olha, uma pessoa que está pensando em fazer tchuvá, que ele quer se aproximar da Torá e das mitzvot, qual deveria ser a primeira mitzvah que ele deveria investir? Ele fala Kashrut. Por quê? Porque isso vai abrir o coração dela para todas as outras mitzvot, para todos os ensinamentos. Enquanto a pessoa continuar comendo não kasher, ele está se bloqueando de receber as boas influências de todos os conhecimentos da Torá que ele está escutando. Midnei a mitzvah, vamos ver algumas leis aqui dessa mitzvah. Mashamru zichron livracha, shelo halak katuv, bebehema vechayat mea, ben bsara lechalba, shakol asur, u basar adam. Então, aqui ele vai falar uma coisa muito interessante, ó, não tem nenhuma diferença entre os animais selvagens e os animais domésticos, do consumo da carne deles. Então, isso é tudo proibido. O basar adam, olha só, carne humana, que é uma novidade que pouca gente conhece isso. Afal pishenikra dam nefesh hayah, mesmo que de acordo com a Torá, o ser humano é chamado de uma nefesh hayah, de uma alma viva, e a gente poderia pensar, vem numa legueira, vechossachessa, e apesar do ser humano não ser ruminante e não ter o casco fendido, então quer dizer, a gente poderia, entre aspas, ser chamado que nós somos também do reino animal e não temos as características de kashrut, em saram bichlal isur behemat mea. A carne humana não estaria proibido aqui por essa proibição da carne impura. Lavora lavbelav, não teria uma proibição da pessoa comer carne humana. O lefiha hauhel mibsaro o shotem michelbo ben hai ben met em lokimalav. Então, se a pessoa comeu, tivesse comido uma carne humana ou até a gordura, tanto se é de um ser vivo quanto de um ser que já faleceu, não receberia chicotada. Aval mikol makom isur rubease. Mas óbvio que temos uma proibição aqui, quer dizer, não tem chicotadas para quem comeu, mas tem a proibição aqui, Shearei maná katuv shivat minei hayah, porque a Torá ela escreveu quais são os 7 animais permitidos. A gente falou 3 domésticos e 4 selvagens.
Ve'amar bahem, está escrito neles, Zota hayasher tochlu. Perdão, a gente falou de 10, 3 domésticos e 7 não domésticos, e está escrito Zota hayasher tochlu. E tem uma lista de quais são os 7 animais selvagens que a gente poderia comer. O miklal shekol sheu chutz meilo lotorrelo. Tudo que está fora disso, então a gente não pode comer. E lava bamiklal ase Zedassa Rambam Zichron Libraha. Então, de acordo com o Rambam, a gente sim tem uma proibição da Torá de comer carne humana, mas a pessoa que comeu, ela não receberia chicotadas por isso. De acordo com o Ramban, o Nachmanides Zichron Libraha, She Basar Adam Afilu Ase En Bo. De acordo com o Nachmanides, nem proibição, nem mitzvah positiva a gente não tem da Torá de não comer carne humana. והעביר היה ממה שאמרו זיכרונו לברכה, דם מהלחי 2 וחלבם, אפילו מצוות פרישה אין בו. Então, ele fala que o sangue de pessoas que andam sobre 2 pernas, eles não têm nenhuma proibição, nem do sangue e nem do helev, nem da gordura. E tem uma regra, né? Deu adim lebassar. Então ele fala que a mesma coisa seria em relação ao consumo da carne, shemutar kmodam, que é permitido como se o sangue é permitido, então a carne também, obviamente, é permitida. Sheim loken, porque se não for assim, eriemutar adam, como que o sangue seria permitido? Existe uma regra que os nossos sábios trazem lá na Guemará, que fala o seguinte: Dam shel beit ashinaim motzetzol boló. Se a pessoa está com sangramento dentro da boca, não tem nenhuma proibição dele engolir o seu próprio sangue. Então, se tivesse uma proibição, ele não poderia engolir nem o seu próprio sangue. Ve'akaimalan kola yotse minatame tame. Tem uma regra lá no tratado de Bechorot: tudo que sai de um animal impuro, ele é impuro, e tudo que sai de um animal puro é puro. Então, qualquer subproduto de um animal impuro também vai ser impuro. Então, o ovo de um pássaro kasher, ele é kasher. O ovo de um pássaro não kasher não é kasher. A carne de um animal kasher pode comer, a carne de um animal não kasher não pode comer. O mikol makom basar met asur be'anah. Mas o Ramban fala que a carne de alguém que já morreu, a carne de alguém que faleceu, isso seria proibido a gente ter qualquer proveito. Veterayotav besifro, e outras provas disso lá no livro dele. Veshar pratei a mitzvah mevoarim beperek shlishi mihulin u bimkomot aherim. Então, está lá em Masechet Hulim e também em algumas outras fontes espalhadas pelo Talmud. Venoeged bechol makom bechol zman, isso se aplica em qualquer lugar e qualquer época. Besharim u benekevot veover alea veachal behemat mea o shatar evit michalba. Então, a pessoa que transgrediu e comeu da carne de um animal impuro ou bebeu pelo menos um reviit. Reviit tem uma discussão, ou 86 ml ou 150 ml da gordura. Se a pessoa fez isso bemezid, fez intencionalmente, loque, ele toma chicotadas, bechogeg, patura. Agora, se ele comeu de maneira não intencional, ele está isento. Então, aqui, uma grande novidade aqui da Torá, essa discussão sobre a permissão ou a proibição de consumo de carne humana. Obviamente que na prática a gente não vai fazer isso, principalmente de acordo com o Rambam, tem uma proibição da Torá, de acordo com o Ramban, não teria nem proibição da Torá. Isso ele aprende que a gente poderia engolir o sangue que está na nossa boca, alguém que machucou um dente e ele sente que está com gosto de sangue na boca, ele poderia engolir isso. Se fosse proibido, ele teria que cuspir pela alahá e não tem nenhuma indicação que ele tenha que cuspir esse sangue. Então, daqui o Ramban aprende, entre outras provas, que não teria nenhuma proibição, mas, obviamente, que a gente não vai colocar isso na prática, mas, pelo menos, a gente vai conhecendo aqui algumas novidades, algumas coisas que poucas pessoas elas sabem esse tipo de detalhamento. Shavua Tov!